Desencadeie um está certo fazendo um resumo. Depois de meses de negociação, Sabaia ainda se recusava a ceder. Decidi que era hora de apertar o botão de reiniciar. Benji se tornara tão bom em estender as conversas que quase podíamos ouvir Sabaia andando de um lado para outro durante 1 hora antes de telefonar para Benji buscando maneiras de conseguir o que queria. Ele ligava e dizia: "Me fale sim ou não, só sim ou não." Tínhamos que acabar com aquela conversa absurda de Sabaia sobre danos de guerra. Independentemente do tipo de questionamento, lógica ou raciocínio que tentávamos, ele não cedia. As ameaças contra Shirley iam e vinham. Nós o acalmávamos todas as vezes. Decidi que para sair dessa fase precisávamos reposicionar Sabaia com suas próprias palavras, de um modo que dissolvesse as barreiras. Precisávamos fazê-lo dizer está certo. Na época, eu não sabia exatamente que tipo de avanço isso nos daria. Só sabia que precisávamos confiar no processo. Escrevi um documento de 2 páginas que instruía Benji a mudar o curso da negociação. Usaríamos quase todas as táticas do arsenal de escuta ativa. 1. Pausas eficazes. O silêncio é poderoso. Dissemos a Benji para usá-lo como ênfase, para incentivar Sabaia a continuar falando até finalmente drenar as emoções do diálogo, como se limpássemos um pântano. 2. Encorajamento mínimo. Além do silêncio, nós o instruímos a usar frases simples como sim, está bem, aham, ou entendo, para transmitir de maneira eficaz que Benji estava prestando atenção total em Sabaia e em tudo que ele dizia. 3. Espelhamento. Em vez de discutir com Sabaia e tentar afastar Shirley da ideia de danos de guerra, Benji escutaria e repetiria o que o sequestrador dissesse. 4. Rótulos. Benji deveria dar um nome aos sentimentos de Sabaia e se identificar com o modo como ele se sentia. Tudo isso parece tão tragicamente injusto. Agora eu entendo por que você parece ter tanta raiva. 5. Paráfrases. Benji deveria repetir o que Sabaia dissesse a ele, mas com suas próprias palavras. Isso, dissemos a ele, mostraria a Sabaia de maneira contundente que ele de fato entendia e não apenas repetia suas preocupações. 6. Resumo. Um bom resumo é a combinação de rearticular o significado do que foi dito e reconhecer as emoções relacionadas a esse significado. Paráfrase mais rótulo igual resumo. Dissemos a Benji que ele precisava escutar e repetir o mundo de acordo com Abu Sabaia. Precisava resumir de maneira total e completa todos os absurdos que Sabaia havia inventado sobre danos de guerra, direitos de pesca e 500 anos de opressão. Depois que ele fizesse isso de maneira total e completa, a única resposta possível para Sabaia e para qualquer pessoa que enfrentasse um bom resumo seria um está certo. 2 dias depois, Sabaia ligou para Benji. Sabaia falou. Benji escutou. Quando foi sua vez de falar, seguiu meu roteiro. Compadeceu-se da situação difícil do grupo rebelde.
espelhamento, encorajamento, rotulagem. Cada tática funcionou perfeita e cumulativamente para amaciar Sabaia e começar a mudar sua perspectiva. Por fim, Benji repetiu com as próprias palavras a versão da história de Sabaia e as emoções desencadeadas por aquela versão. Sabaia ficou em silêncio por quase 1 minuto. Por fim, falou: Está certo. Encerramos a ligação. A exigência sobre os danos de guerra desapareceu. A partir daquele momento, Sabaia não mencionou mais o dinheiro. Não pediu nem mais um centavo para libertar Jeffrey Sherling. Acabou ficando tão cansado desse caso e de manter preso o jovem californiano que baixou a guarda. Sherling escapou do acampamento e comandos filipinos invadiram a área e o resgataram. Ele retornou em segurança para sua família na Califórnia. 2 semanas depois de Jeff Sherling escapar, Sabaia telefonou para Benji. Você já foi promovido? Perguntou. Senão, deveria ter sido. Por quê? Perguntou Benji. Eu pretendia machucar Jeffrey, disse Sabaia. Não sei o que você fez para me impedir. Para me impedir. Mas, seja lá o que foi, funcionou. Em junho de 2002, Sabaia foi morto em uma troca de tiros com unidades militares filipinas. No calor das negociações pela vida de um homem, não avaliei o valor destas duas palavras, está certo. Mas, quando estudei as transcrições e reconstituí a trajetória das negociações, percebi que Sabaia mudara o curso ao pronunciá-las. Benji usara algumas técnicas fundamentais que havíamos desenvolvido ao longo de muitos anos. Ele refletira a visão de Sabaia. Recuara de um confronto. Permitira a Sabaia falar livremente e esgotar sua versão dos eventos. Está certo, sinalizou que as negociações podiam sair daquele impasse e prosseguir. Rompeu uma barreira que impedia o progresso. Criou um momento de compreensão de nosso adversário em que ele de fato concordou com um argumento sem sentir que estava cedendo. Foi uma vitória furtiva. Quando seus oponentes dizem está certo, eles sentem ter avaliado o que você disse e declarado que era a coisa certa de livre e espontânea vontade. Eles aceitam. Está certo nos permitiu mudar o rumo da conversa e desviar Sabaia da intenção de ferir Sherling. Deu aos comandos filipinos tempo para montar uma operação de resgate. Em negociações de reféns, nunca tentávamos obter um sim como ponto final. Sabíamos que sim não era nada sem como. E, ao aplicarmos táticas para a libertação de reféns no mundo dos negócios, vimos como está certo com frequência nos levava aos melhores resultados.